Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais fascinantes e, acredite, meio assustadores da ciência. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz olhando para o céu à noite? Será que a gente está sozinho no universo? Pois é. E se eu dissesse que a resposta mais otimista para a humanidade, para o nosso futuro, fosse um sonoro sim? Pois é, tudo isso começa com uma pergunta bem simples, na verdade. Foi feita no almoço lá em 1950 pelo físico Enrico Fermi, um cara que ganhou o prêmio Nobel. Imagina a cena: o pessoal lá, os colegas dele, batendo o maior papo sobre OVNIs, e de repente ele solta essa: tá, mas onde é que eles estão? E essa pergunta, tão simples, sabe? Ela botou o dedo na ferida. De um lado, um universo gigantesco, super antigo, cheio de planetas. Do outro lado, um silêncio total. Essa contradição deu pano para manga e o debate está rolando até hoje. E a gente não para de procurar, né? Lembra quando descobriram água em Marte? O mundo inteiro ficou super animado. E a lógica é essa mesma, bem direta. Se tem água, pô, pode ter tido vida. Agora mesmo tem missões sendo planejadas para ir lá e fuçar, procurar qualquer sinalzinho de vida marciana, seja viva ou já extinta. Pensa só, achar um segundo tipo de vida que surgiu lá sem ter nada a ver com a gente aqui na Terra, isso seria, sem exagero, uma das maiores descobertas de toda a história da ciência. Só que toda essa nossa esperança acaba batendo de frente com um silêncio que chega a ser ensurdecedor. É aí que entra o famoso paradoxo de Fermi. É basicamente isso, uma contradição absurda entre a chance altíssima de existir vida lá fora e o fato de que a gente não tem absolutamente nenhuma prova disso. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos falar de números. Pensa só na nossa galáxia, a Via Láctea. A gente está falando de mais ou menos 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões! E hoje a gente já sabe que boa parte delas tem planetas girando ao redor. E agora, para a cabeça explodir de vez, existem mais ou menos 100 bilhões de galáxias no universo que a gente consegue enxergar. É um número que nem dá para imaginar direito. Com tanta chance, com tantos dados sendo jogados pelo cosmos, a falta de qualquer sinal não é só um mistério, gente. É esquisito. É uma anomalia mesmo. E olha que não é por falta de tentativa, viu? Tem um projeto chamado SETI, que significa Busca por Inteligência Extraterrestre, que está há mais de 50 anos com uns radiotelescópios gigantes apontados para o céu, ouvindo, só ouvindo, tentando captar qualquer coisinha que pareça um sinal de tecnologia alienígena. E o resultado até hoje? Nada. Um silêncio de rádio absoluto. O céu, até onde a gente sabe, está completamente vazio. Tá, então. Qual a explicação para esse silêncio todo? Bom, uma das teorias mais interessantes, e talvez a mais sinistra, foi proposta por um economista chamado Robin Hanson. Ela ficou conhecida como a teoria do grande filtro. A ideia é mais ou menos a seguinte: imagina que o caminho desde um planeta sem vida nenhuma até uma civilização que viaja pelo espaço é tipo uma gincana cósmica, cheia de obstáculos. O grande filtro seria um desses obstáculos. Uma barreira, sabe? Um degrau evolutivo ou tecnológico tão, mas tão difícil que quase ninguém no universo inteiro consegue passar por ele. E que obstáculos seriam esses? Bom, vamos lá. O primeiro passo. A vida tem que surgir do nada, a partir de matéria que não é viva. A gente chama isso de abiogênese. Ninguém faz ideia do quão raro isso é. Depois vem um pulo gigantesco. As células simples, tipo bactérias, precisam virar células complexas, com núcleo e tudo mais, os tais eucariontes. Para ter uma ideia, aqui na Terra isso demorou quase 2 bilhões de anos, e parece que só aconteceu uma vez. Aí vem o resto da lista. Criar seres com muitas células, depois evoluir uma espécie inteligente que usa ferramentas, e essa espécie criar tecnologia para viajar pelo espaço. E por último, talvez o passo mais difícil de todos, conseguir fazer tudo isso sem se autodestruir no processo. Qualquer um desses degraus pode ser o tal do grande filtro. É uma ideia que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Pessoal, se estiverem gostando desse mergulho, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito mesmo. Agora se prepara, porque a gente vai para a parte que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre o universo. Beleza. Essa teoria toda nos joga numa encruzilhada, com uma pergunta que é simplesmente crucial para o nosso futuro. Onde nessa lista de obstáculos está o grande filtro? Será que ele está no nosso passado? É algo que a gente já conseguiu superar? Ou será que ele está no nosso futuro?
esperando pela gente. E é aqui que o nosso destino é definido, em duas possibilidades bem diferentes. Opção 1. O filtro está no nosso passado. Isso quer dizer que um daqueles primeiros passos, sei lá, o surgimento da vida ou a célula complexa, foi um evento absurdamente raro, quase um milagre. E isso, gente, seria uma ótima notícia. Significaria que nós passamos no teste, que somos especiais e que o universo está aí para a gente explorar. Mas e se o filtro estiver no nosso futuro? Aí a coisa fica bem mais sinistra. E isso significaria que a vida até que surge com facilidade pelo universo. O problema é que alguma coisa sempre dá muito errado mais pra frente e impede todo mundo de chegar nas estrelas. E é exatamente aqui que a nossa busca por ETs dá um nó na cabeça e vira tudo ao contrário. Vamos pegar essa teoria e aplicar na nossa busca real por vida lá em Marte. Pensa comigo, se a gente for pra Marte e achar, sei lá, umas bactérias, qualquer vidinha simples que tenha surgido por conta própria lá, isso prova que o primeiro passo, a tal da abiogênese, não é uma barreira tão grande assim. Pô, se a vida começou 2 vezes só que no nosso sistema solar, imagina na galáxia inteira. Deve ter começado milhões de vezes. E se o começo é fácil, isso torna muito mais provável que o grande filtro não esteja lá atrás, mas sim em algum lugar mais pra frente. Um lugar que a gente ainda não chegou. Tem um filósofo, o Nick Bostrom, que é um cara que estuda os riscos que podem acabar com a humanidade. E ele resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse o seguinte: se a gente encontrasse em Marte fósseis de algo um pouco mais avançado, tipo um animalzinho simples, isso seria uma notícia terrível. Porque quanto mais complexa a vida que a gente achar por lá, mais deprimente seria essa descoberta. Entenderam o ponto? A ironia total é essa. O que pareceria ser a maior e mais incrível descoberta da história da humanidade, achar vida complexa, mesmo que extinta, em Marte, na verdade, seria um sinal de que a gente está ferrado. Seria a pior notícia possível, porque significaria que o grande filtro está quase com 100% de certeza no nosso futuro. Então tá, se o filtro tá mesmo no nosso futuro, o que diabos ele poderia ser? Que tipo de coisa seria tão poderosa, tão universalmente destrutiva, a ponto de acabar com praticamente todas as civilizações que chegam nesse ponto? A lista de possíveis candidatos é uma lista que a gente conhece até bem demais. E o pior é que a maioria dos itens foi criada por nós mesmos. A gente está falando de guerra nuclear, de uma inteligência artificial que sai do controle, de pandemias criadas em laboratório, armas de nanotecnologia, mudanças climáticas extremas ou até uma catástrofe que a gente nem consegue imaginar ainda. São os chamados riscos existenciais, coisas que podem simplesmente apagar a gente do mapa. A conclusão mais assustadora, se o filtro estiver mesmo no futuro, é que a própria tecnologia, o nosso progresso, pode ser armadilha. Talvez, quando uma civilização fica poderosa o suficiente, ela inevitavelmente cria as ferramentas para se destruir. E no fim das contas, quase sempre acaba usando essas ferramentas. E é assim que a gente volta para o começo de tudo. Aquele silêncio do universo que antes parecia uma coisa meio triste, meio solitária, agora a gente pode ver de um jeito completamente diferente. Um jeito, quem diria, bem mais esperançoso. Esse silêncio todo no céu, talvez ele seja um bom sinal. Talvez signifique que nós somos os primeiros. Que aquele passo super improvável que permite a vida inteligente acontecer, aconteceu aqui, na Terra. E que a gente já passou pelo teste, já superamos o grande filtro. E que o futuro é nosso para construir. É uma ideia que dá esperança, claro, mas também coloca um peso, uma responsabilidade enorme nas nossas costas. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O grande filtro está no nosso passado ou o maior desafio da nossa história ainda está por vir? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu tô curioso para saber o que vocês pensam disso tudo.